Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria estar com você aqui no Verbo in Five. Eu sou o pastor Flávio Cunha e estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus quer transmitir uma mensagem que vai inspirar você, vai te animar, vai te elevar. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama e o interesse dele é que sejamos sempre edificados, fortalecidos na fé. Queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre perseverança, sobre fidelidade e compromisso com o chamado que Deus tem para a sua vida. Eu sei que muitas vezes, lá no início, nós recebemos uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, recebemos no Espírito, recebemos através de profecia, recebemos confirmação e isso tudo nos impulsionou a entrar na jornada, no destino que Deus tinha para as nossas vidas. E talvez você já esteja correndo aí uma boa corrida há algum tempo e neste momento, em algum momento você possa ser atacado por dificuldades tão árduas que possa questionar a sua fé. Com isso eu quero te lembrar de uma passagem em que Pedro, os discípulos estavam em alto mar, Jesus vem andando sobre as águas e eles temeram achando que era um fantasma, está lá em Mateus capítulo 14, você pode ler, e eles ficam assustados. Jesus fala, sou eu, e Pedro com ousadia diz, se és tu, Senhor, manda-me que vá até a ti. E a Bíblia vai falar que Jesus falou, vem, e com a força dessa palavra, somente vem, mas porque saiu da boca do próprio Jesus, Pedro pisou sobre as águas. Eu costumo dizer que Pedro não pisou sobre as águas, ele pisou sobre a palavra. Quero te falar que mesmo em circunstâncias em que estamos sobre mares bravios, é possível pisar sobre a palavra de Deus e passar nesses mares bravios. Agora eu quero te falar também outra coisa interessante. A Bíblia fala que mais adiante, Pedro andando e percebendo, reparando na força do vento, nas ondas, na agitação do mar, ele começa a afundar. Outra coisa importante para nós notarmos é que nós nunca afundamos de uma vez. Sabe, você olha um pouquinho aqui, outro um pouquinho acolá, você teme um pouquinho ali, você fala uma palavra negativa ali atrás e daqui a pouco, gradativamente, você começa a afundar. É possível que dado momento você não tenha mais força para sair daquele lugar, mas ainda é tempo, graças a Deus, para você pedir socorro ao Senhor, para você se reposicionar, para você agarrar a fé. Eu quero te falar também que quando Jesus encontra Pedro, eu quero ler com você essa parte, quando ele começou a afundar, ele diz assim, e reparando o verso 30 do capítulo 14 de Mateus, e reparando porém na força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Olha só no verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, antes de Jesus acusar Pedro de dúvida, de questioná-lo na frente dos discípulos, dos demais discípulos, preste atenção, Pedro foi o único que teve a coragem de pedir uma palavra da parte de Jesus. Foi o único que teve coragem de pisar sobre essa palavra e andar sobre as águas. Ele de fato andou no sobrenatural. Qual homem, fora Pedro e Jesus, andou sobre as águas que haja relato na história? Eu vou te falar uma coisa, Pedro fez algo maravilhoso, Pedro andou em milagres e sinais, mas ainda assim não era suficiente. Eu quero te falar que mesmo que você tenha experimentado sinais, milagres e maravilhas, isso por si só não é suficiente. O justo viverá da sua fé. Outra coisa importante, tudo que ficou para trás pode ser uma referência da fidelidade de Deus, mas se você se ancorar no passado, isso pode ser maná velho, envelhecido. Você precisa sempre de um alimento novo, de uma fé renovada, de um posicionamento novo, e Deus quer te chamar a isso. Agora ele fala sobre por que temestes homem de pequena, ou por que duvidastes homens de pequena fé. Eu fico pensando o que seria uma grande fé. Se uma pequena fé, o homem consegue descer de um barco no meio de um mar bravio e andar sobre as águas, o que seria uma grande fé? Às vezes nós pensamos, uma grande fé deve ser algo mais extraordinário, lançar os montes, né? Mandar que o monte saia e lança-te no mar. Queridos, uma pequena fé é uma fé que não termina o seu destino. A palavra que Pedro recebeu da parte de Jesus foi para que ele fosse até ele. Então vem, porque Pedro disse, manda-me uma palavra para que eu vá até a ti. Então a pequena fé é aquela que começa, até anda no sobrenatural, mas não tem o seu destino final concluído. O que é uma grande fé? Eu quero te falar uma coisa. A grande fé que Deus espera de mim e de você é que você e eu completemos o nosso destino. Pode ter sobrenatural, pode ter milagres, pode ter o extraordinário, mas acima de tudo precisa ser, para ser uma grande fé, começar
e ir até o seu destino. Deus espera isso de você. Persevera, passa no meio do mar, das circunstâncias, não desiste. Creia nessa palavra até o fim e chegue ao que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus.